Meu nome é Cristiane Silva, conhecida como Cris Silva, sou coordenadora do programa Sala de Estar. Oi, meu nome é Neli Dezeguel. Eu sou psicóloga, sou psicanalista e sou da coordenação de saúde mental do Estado. Nesse momento eu estou na gestão, mas sou uma pessoa também que trabalha na clínica, né, e trabalha há muitos anos com a reforma psiquiátrica e a saúde mental. Boa tarde, me chamo Rafaela Santana, psicóloga, psicanalista de formação, pelo cartel de Niterói. Eu vou me auto-inscrever para quem queiram nos assistir futuramente. Eu sou uma mulher parda, de 1,65 m, cabelos cacheados. Eu estou vestida com o uniforme do programa Empoderadas, pelo qual eu trabalho. É uma blusa preta, tem o símbolo de uma mulher com um punho flexionado. Eu estou vestida também com uma calça preta. Aproveitar o momento também para agradecer a Cris, ao programa em nome do Empoderadas, Sala de Estar. Olá, eu me chamo Maria Beatriz, sou psicóloga, sou psicanalista, comecei minha formação pela área de saúde mental também. Atualmente, eu trabalho com questões de gênero, enfrentamento e prevenção contra a violência de gênero. Também sou colega da Rafaela, trabalho no programa Empoderadas e sou especialista em violência doméstica. Então, gente, eu estava pensando aqui, uma coisa que a gente fala muito sobre saúde mental em setembro, mas o que eu penso, que é importante para que a gente também pense saúde mental no decorrer do ano, Eu acho que setembro chega aí como um marco, como uma campanha muito importante, que traz visibilidade para esse tema. Mas eu acredito que, como psicóloga, como pessoas que trabalham na assistência, é um tema que é recorrente, que a gente precisa estar sempre revisitando, É um tema que precisa, de alguma maneira, ser construído ao longo do ano, durante o percurso de trabalho, Precisa ser pensado de alguma maneira como atuar, como dar suporte, tanto em políticas públicas, tanto em outros dispositivos, que trabalham com isso, principalmente que trabalham com mulheres. A gente sabe, que como eu posso dizer, na carga horária, dessas mulheres tem aí papéis e funções que são desempenhadas, para além de funções de trabalho. Então, exige muito esse olhar, esse cuidado para esse lugar que é a saúde mental. Então, gente, assim, falar de saúde mental, às vezes a gente fala, sempre quando a gente se refere a qualquer cuidado, para tratar das pessoas que estão em sofrimento, a gente fala, vamos cuidar da saúde mental. Na verdade, a gente tem que produzir a saúde mental. Porque o sofrimento mental não é saúde. O sofrimento mental é uma necessidade de chegar a um cuidado que possa produzir saúde mental. Então, assim, eu como trabalho na saúde mental, no SUS, na atenção social, é uma atenção que a gente pode dizer que, na verdade, eu sou muito otimista nesse sentido, porque eu sei que o Brasil é um país muito avançado na discussão da atenção social, quando a gente pensa que o que não produz saúde mental é multifatorial, Não são só as questões de ter uma personalidade transtornada ou nascer com alguma coisa biológica que possa levar a um desenvolvimento de não adaptação a uma realidade que está aí na vida, e sim que multifatores podem levar as pessoas a ter sofrimentos, desenvolver até sintomas gravíssimos, como neuroses graves, a própria psicose, se apresentar mais tarde, desencadeado por
inclusive sociais, né? A pobreza, a violência, a violência, principalmente para as mulheres, a gente tem visto o quanto as mulheres também têm ficado adoecidas nessa questão de conta. Não que não tenha sempre violência, mas hoje isso aparece mais. Então a gente vê o quanto as mulheres sofrem violência ao longo do tempo da vida, da sua existência, como uma pessoa submetida a outro ser que tem mais força, que pode submetê-la a determinadas violências, que vai produzir sintomas, vai produzir sofrimento, pode chegar, inclusive, a uma depressão, e a gente fala de setembro amarelo, pode ser algumas tentativas de acabar com a vida. Né? Então, assim, na saúde mental, a gente, quando começa a falar de saúde mental, na política de saúde mental, a gente pensa que, primeiro, tem que acabar com os lugares que criam exclusão, isolamentos, né? Evitar todas essas coisas, aprisionamentos, torturas, tudo isso produz sofrimento psíquico que pode levar a desencadear coisas mais graves. Então, assim, a gente precisou primeiro fazer uma reforma no Brasil, que é a reforma psiquiátrica, que as pessoas sejam cuidadas da liberdade, as pessoas não poderiam mais ficar em hospícios, lá há 30 anos, 40 anos, abandonados por seus familiares, e a gente vê que as pessoas já ali não avançavam nada. E muitas coisas a gente sabe que não se trata de cura, se trata de bem-estar social. Né? Se para bem-estar social, se a gente promove bem-estar social para a sociedade, a gente cria mais saúde mental. Se a gente não tem bem-estar social, a gente não cria saúde mental. A gente cria adoecimentos mentais. Né? E a gente tem visto essa coisa assim, tem aparecido mais, né, a discussão. Não sei se tal comentou, se a gente nunca sabe. A questão, né, do suicídio. A gente tem visto que as pessoas que estão partindo mais ao ato, isso tem aparecido mais, né, com números, com dados. A gente pensa assim, eu, enquanto psicanalista, eu penso o seguinte, eu penso que a gente, quanto menos a gente fizer circular a palavra, menos a gente tem convívio com o outro e o amparo do outro, mais sofrimentos e desistência de acreditar que a vida tem produção. Então, muitos fatores têm produzido isso, né? Isolamentos, a internet, né? A falta de discussões do coletivo, dos problemas sociais, as pessoas vivem nos seus isolamentos, cada um com seus problemas, mas muitas vezes não está vendo que o outro pode ajudar apenas com a escuta. Uma escuta funciona muito, e o outro poder falar, muitas vezes dissolve muitas questões que levam a um sofrimento insuportável. O que é? Eu acho assim, a gente nunca sabe, né? Só quem não partiu para o ato e não chegou ao fato, às vezes pode dizer, é uma dor insuportável, mas não é uma dor física, é quase uma dor física, é uma dor da angústia. Né? E a angústia, ela só pode ser ajudada ou resolvida quando há uma circulação da palavra. Né? A gente, como psicólogo, a gente vê isso, né? Que muitas vezes o sujeito está tomando um monte de remédio para depressão, ele pode ir ao lado, mas muitas vezes ele está fazendo não só uma terapia dentro do consultório, mas ele está num lugar onde ele começa a fazer uma produção de vida. Ele pode circular com algumas coisas, ele pode se sentir importante, pode estar se sentindo acolhido. Isso dissolve muitos problemas que a gente pode ter, que se chamam os problemas na saúde mental. Então, a princípio, eu acho que é um pouco isso, um enfrentamento também contemporâneo, né, da questão da tecnologia, e cria os espaços cada vez mais privados, mais isolados, as pessoas falando com o WhatsApp, falando com o Instagram, e às vezes até se esquece, pensa que está falando com todos os amigos que estavam presentes, não está vendo na máquina. E quando tem que se haver com as suas próprias dores, às vezes, olha para o lado, a máquina não vai poder dar conta disso. Eu acho que é um pouco isso. Vamos esperar isso aparecer algumas perguntas e a gente vai falando mais. Bom, fechando o Setembro Amarelo, esse é um espaço relevante, educativo, e a ideia é propagar a informação para aqueles que nos assistem
Eu vim falar um pouco do programa Empoderadas, é um programa belíssimo, do qual eu faço parte, e tenho muito orgulho de, como mulher feminista, mãe, psicóloga, educadora, trazer a informação para quem nos assiste. É um programa que é desenvolvido e pensado no outro, na complexidade humana, enquanto bio, psicossocial, espiritual. Nós recebemos mulheres de gênero, classe, faixa etária, de todos os lugares. Né? Os atendimentos eles são feitos de forma remota, são atendimentos voltados para o sofrimento da queixa daquele que nos procura. Finalizando esse atendimento, elas são reinseridas no grupo reflexivo que acontece uma vez por semana. Então, quando você fala sobre saúde mental, é importante você falar sobre essa rede, sobre criar um vínculo com o outro. Porque quando você dá alta, né, no sentido de dar alta, você tem que limitar esse atendimento para que outras pessoas possam também ter acesso à rede. Então, nós somos um braço da rede. É um programa do governo do Estado do Rio de Janeiro, mas é insuficiente. Então, a gente precisa da rede nessa articulação. Então, quando essas mulheres elas chegam para a gente, elas chegam com demandas diversas, não somente de violência, né? Os tratamentos de violência física, psicológica, sexual, mas da violência social. Então, nós somos psicossocial, espiritual, como eu falei, a gente precisa olhar para o outro dentro da complexidade, da individualidade de cada um. Então, esse grupo ele funciona também de forma online, a gente está falando muito sobre o online, mas o online também salva vidas, facilita também. Claro que cada um vai usar conforme o seu entendimento. A gente tem a inteligência artificial que hoje está diagnosticando pessoas, mas também a gente tem a inteligência artificial que está salvando vidas, direcionando enquanto informação. Então, não é sobre banalizar o uso da tecnologia, mas como isso tem sido feito, né? A forma como a gente tem encarado isso. E falar sobre o Setembro Amarelo, saúde mental, sobre as diversas questões que envolvem a sociedade, como a miséria, a violência. Não haja aqui um rótulo, né, que a gente não venha trazer para esse espaço um rótulo de um perfil suicida, né? Porque não existe esse lugar de um perfil. Existe o outro que adoece, o outro que sofre, o outro que não se comunica, que é dotado das suas faltas e que precisa ser alcançado. Então, porque acima de tudo, esse espaço, né, ele é um espaço relevante, proveitoso, educativo, necessário, e que outras pessoas possam chegar até nós através dessa oportunidade. Então, que mais encontros como esse possam ser propagados. Então, se vocês nos assistem, nós somos o Empoderadas, nós temos um Instagram, posso divulgar? Que é uma Empoderadas.rj. Nós temos uma equipe de triagem, o trabalho ele é de forma multidisciplinar. Então, quando essas mulheres elas entram em contato, existe um assistente social que vai fazer uma entrevista para poder entender o que o outro busca. E dentro dessa análise, ela é redistribuída para a gente. Né? Tem gente que precisa apenas de um acompanhamento psicológico, outras pessoas vão precisar de um acompanhamento jurídico. Então, nós articulamos ali um trabalho que é feito individualizado para cada mulher que nos busca, assim como os filhos dessas mulheres também. E quando a gente recebe essas pessoas, além de fazer um trabalho continuado com a rede, com o nosso grupo reflexivo, nós também falamos sobre como encontrar maneiras de viver. Né? A gente distribui possibilidades para essas mulheres através de um curso de capacitação, desconto de faculdade, porque não adianta só você também falar sobre o tratamento terapêutico e não dar condições de reinserir essa mulher na sociedade, porque ela, de alguma forma, ela perdeu os vínculos. Uma mulher que está em sofrimento, nesse ciclo da violência, a rede de apoio dela é muito curta, né? E ela já vem, às vezes, muito revitimizada e para poder entender, né, a forma como ela vai recomeçar, porque a gente acaba
distribuindo recomeços, possibilidades para essas mulheres, você precisa também reinseri-las na sociedade, dar condições para elas alimentar esses filhos, que muitas são mulheres negras, mulheres solo. Discutir essas pautas também sobre o adoecimento, faz parte do adoecimento humano, não só o adoecimento feminino, mas as nossas causas, elas são causas de sobrecarga. Nós, enquanto mulheres, hoje nós temos um pouco mais de espaço, mas também estamos muito mais adoecidas, porque temos jornadas triplas, cuidamos da casa, cuidamos dos filhos, cuidamos dos companheiros. E eu costumo dizer que quem cuida de tudo acaba não cuidando de nada. A gente está sempre ficando para depois. Né? Então, quem cuida de nós? Inclusive nós, pessoas da saúde, profissionais da saúde. Hoje, quando você fala sobre suicídio, você vê um grande número de profissionais da saúde tirando a própria vida. São jornadas exaustivas de trabalho. Claro que se a gente for parar para fazer uma análise sobre o nosso poder aquisitivo, poder de compra hoje, a nossa vida financeira acaba sendo melhor, nós temos mais acesso a coisas, mas a quantidade de coisas que nós estamos tendo acesso faz com que a gente fique distante de pessoas, porque nos preenchemos de coisas e esquecemos do outro, do olhar empático, solidário, né, do repartir, da escuta. Então, tem toda uma construção que precisa ser feita e uma desconstrução também, porque avançamos, mas também retrocedemos. Chega a ser uma dicotomia, avançamos em tecnologia, em possibilidades, mas retrocedemos em escuta, em afeto, em partilha, retrocedemos no contato do outro, estamos cada vez mais nos isolando, temos dificuldade de criar possibilidades de vínculo, de afeto. Os nossos relacionamentos hoje são relacionamentos mais curtos, superficiais, e tem aquela grande frase, né? Quem fez os seus amigos, quem achou os seus amigos, acabou, já se deu bem, né? Aperta o botão, é isso que você tem. Nós não estamos mais propícios, abertos a conhecer o outro. Ou porque estamos muito desconexos de nós mesmos, né? Cansados, né? E isso também é um fator que a gente precisa falar sobre a intenção, a expectativa, a forma como nos relacionamos, a forma como percebemos o outro, porque na maioria das vezes o relacionamento ele dá trabalho. Então você perceber que alguém está adoecido, isso é algo que é bem particular, ou seja, você precisa olhar, você precisa enxergar o outro. Os nossos olhos eles não foram feitos para que sejam utilizados ao nosso favor, né? Você não consegue enxergar a si mesmo sem o auxílio de uma outra coisa que vá refletir a sua imagem. Então, quem dera que todos pudessem fazer um acompanhamento terapêutico, uma análise, praticar o autoconhecimento, que é o programa Empoderadas de Busca sobre a autoestima, que é o que devolver a segurança do mundo. Então, a gente tem uma equipe de beleza que vai trabalhar a sua beleza, porque essa mulher que está adoecida, ela precisa se enxergar, ela precisa se encontrar, perceber o que ainda sobrou, no meio de tanto caos, no meio de uma confusão. Vai tratar sobre condições jurídicas, assistencialistas, vai sim tratar sobre a sua mente, né, sobre o adoecimento psicológico, vai te dar condições sociais, mas ainda é muito pouco. Então, esse espaço aqui é um espaço de debate, é um espaço de construção e é um espaço que precisa ser contínuo. É isso. Bom, e voltando a essa questão, né, que já foi falada, né, pelos colegas, por mim, de se pensar saúde mental, né, o ano inteiro, né, da gente poder trabalhar com a prevenção. Porque quando a gente fala do suicídio, né, a gente está falando de um momento ali que, quando a gente fala de suicídio, né, a gente está falando de um ponto extremo, né, uma passagem ao ato, um momento de desespero, né, daquela pessoa que se vê sem investimento na vida, né, dessa pessoa que se vê sem saída mesmo, bem como, né, foi falado aqui. Mas, para que não, né, para que a gente possa pensar em
chegue, né, nesse ponto, né, para que a gente possa evitar que determinados transtornos, né, possam evoluir, possam apresentar mais gravidade. É necessário que a gente fique atento, né, tanto individualmente quanto coletivamente. A gente precisa estar entendendo o que está acontecendo na nossa sociedade, nós como profissionais, principalmente, né? Mas eu acho que é importante a gente olhar para esse lugar desse cuidado como uma prevenção mesmo, né? E aí se fala muito, né, sobre práticas para cuidar da nossa saúde mental, né? E eu penso que, assim, lógico, né, essas práticas elas são estudadas, elas são apontadas, é visto, né, o efeito que elas trazem, mas eu costumo pensar muito em práticas individuais, né, porque nem tudo pode ser sustentado para todo mundo, né. Se fala muito do poder de fazer exercício, e realmente é algo que, né, tem um impacto, assim, surreal, né. E quando a gente fala desse cuidado com a saúde mental como algo preventivo, né, como algo que a gente precisa estar sempre atento, estar sempre revisitando, a gente precisa pensar em algo que é feito individual, né, porque apesar da gente ter vários manuais, várias ideias, várias sugestões do que fazer ou do que não fazer, esse tipo de cuidado ele precisa ser individualizado porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma rotina, tem os seus recursos, né? Seja recursos financeiros, seja recursos psicológicos, seja até mesmo recursos físicos, né? Então é muito importante a gente pensar esse lugar como algo próprio, algo de uma criação. Muitas vezes o que vai servir para mim, que é um lugar, é um momento que eu reservo para esse cuidado, uma prática que eu reservo para esse cuidado, pode não servir para outra pessoa. Então, assim, é muito importante que a gente olhe de uma maneira individual e que a gente também considere o que a gente gosta, né? Porque, assim, eu penso assim, não dá pra gente pensar algo a longo prazo, pensar estratégias, pensar essas práticas a longo prazo, com coisas que a gente não gosta ou que não é possível de ser realizado. Eu, por exemplo, né, a gente já viu aí que o esporte é uma das coisas que ajuda muito, né, fazer exercícios, ajuda muito nesse cuidado com a saúde mental. Mas eu não tenho como obrigar ou exigir que uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus lotado, chega no trabalho 8 horas da manhã, sai do trabalho 9 da noite ou 7 da noite, chega em casa quase meia-noite, faça um esporte. Mas tem outras coisas ali dentro da rotina dela, dentro do dia a dia dela, né, e das possibilidades dela que ela pode fazer para esse cuidado com ela mesma. Né? Então, às vezes, a gente pensa esse cuidado de saúde mental como algo muito restrito, né? Algo muito um manual pronto, com aquele passo a passo. Mas eu, particularmente, gosto de trabalhar a saúde mental nesse lugar, né? Pensando o que faz sentido para você, sem excluir, né, essas outras coisas que a gente já sabe que tem essa função. Então, eu acho muito importante você mesmo em casa descobrir o que você gosta, perceber o que você faz, que é esse momento de você para você mesmo, que pode ser um momento aí de cuidado, um momento de pausa, um momento, né, de se olhar. Para algumas pessoas pode ser um momento de ver uma novela, respirar, né, descansar, sem pensar nos problemas, sem pensar nos papéis, nas exigências. Para outras pessoas pode ser tomar um banho quente, né? Mas lógico, gente, é muito importante a gente também ter em mente que a saúde mental, ela precisa ser olhada e em alguns momentos é necessário essa busca por essa ajuda profissional, seja com psicólogos, seja uma busca por um médico psiquiatra, por uma instituição, um dispositivo que faça, né, esse acolhimento mais integral, mais intersetorial, porque é importante também, né, que
a gente pense a saúde mental também como algo completo, né? Muitas vezes a gente é acometido por algum fator fisiológico que vem como um atravessamento, né? Ter esses cuidados, né? Tem um atravessamento, um impacto na nossa saúde mental. Então é preciso que a gente olhe intersetorialmente para a gente mesmo, né? Para as pessoas para quem é da área da saúde, né? Trabalha. Então é muito importante esse olhar individual e integral. Então, gente, assim, a gente precisa pensar assim, a gente sabe, né, quando a gente sofre um acidente, quando a gente machuca a pé, a gente sabe onde ir, né? Nós vamos para o hospital, numa emergência. E muitas vezes a população não sabe onde recorrer quando a questão é um sofrimento mental. Que também, é claro que tem algumas coisas que são leves, são pontuais, né? Decorrentes de alguma situação que ocorre naquele momento, mas tem coisas que são muito mais sérias, estruturais, que as pessoas desenvolvem ao longo do tempo e a família às vezes nem reconhece, né? Já tem um comportamento que fica diferenciado e ali pedindo ajuda. Então é muito importante também que a população, a gente precisa divulgar mais esses lugares da saúde mental, onde se cuidar. Assim como a gente sabe onde os hospitais, onde a gente deve ir, a clínica da família, onde a gente deve ir, então que momento que a gente pode ir? Porque muitas vezes, assim, as pessoas estão pedindo ajuda, mas as pessoas também não sabem aonde dizer, onde ir, e às vezes dentro da própria família, né? Eu não sei, aí muitas vezes vai para a justiça, ou porque acha que os hospitais não podem atender coisas que não sejam sofrimentos de origem biológica, médica, e não se trata disso. Uma pessoa está ali, às vezes está num entristecimento há dias, sem comer, sem tomar banho, e ela precisa de um cuidado, e ela pode ser levada, né, nos CAPs, que são os Centros de Atenção Social, né, são os centros de atendimento para qualquer tipo de sofrimento mental. Claro que coisas mais graves chegam mais ao CAPS, que são os Centros de Atenção Social, que trabalham com equipes multiprofissionais, que também tem psiquiatra, tem psicólogo, mas tem outros profissionais, porque o trabalho não é na centralidade biomédica, é uma outra clínica. Mas as pessoas também podem chegar nos hospitais, porque os hospitais também têm leito de saúde mental, no mínimo, às vezes, tem um leito psiquiátrico. Então, às vezes, é o seu vizinho, é alguém que você está vendo ali em sofrimento e diz assim, vamos dar um pulinho no hospital. O hospital tem que se haver com isso. Alguém precisa se haver. Ou vamos na clínica da família. A clínica da família também escuta isso, né? O sofrimento mental. E não escuta só, eu estou com uma dor aqui, outra. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu estou com uma dor. Aí quando lá quem atende, às vezes o médico, assim, mas a dor é onde? Eu não sei, é uma dor que começa, é uma dor. E aí quando ele simplesmente assim, pergunta, mas aconteceu alguma coisa com você nesse momento? E a pessoa relata lá algo de sofrimento, algo que aconteceu na família. E aí se descobre que essa dor é uma dor que percorre todo um corpo, né? Toda uma alma, e não é uma dor localizada. Mas essas equipes estão preparadas também para esse tipo de sofrimento. A gente não tem um sofrimento apenas biológico, apenas desencadeado por algum agravamento, né, físico. Nós temos, aliás, eu acho que temos muito mais. A complexidade é muito maior quando a gente fala dos sofrimentos que são decorrentes de questões emocionais, mas também nós não temos só coisas tão simples, nós temos transtornos também sérios, graves, encadeados, desde pequenos, e às vezes eles não são observados, né? É aquele comportamento que muitas vezes é confundido e às vezes na adolescência aquilo se abre como uma crise, como um estranhamento, que é muito difícil às vezes para a própria família lidar com isso e aquilo fica meio escondido. Então, quanto mais precocemente as pessoas poderem se apropriar de equipes do SUS e da saúde mental
para que ajude nessa orientação, não é para hipermedicar, não é para medicar, é para entender que o sujeito tem um processo ali de produzir coisas na vida que está sendo diferenciado e que às vezes uma boa escuta pode dar conta, muitas vezes um acolhimento dá conta e outras vezes vão precisar outras coisas, inclusive ser medicado, né? Nós vemos muito isso na hipermedicação, medicalização das crianças, ultimamente, porque qualquer probleminha que as crianças têm na escola, elas são encaminhadas para médico para serem diagnosticados, para receber um diagnóstico, e parece que às vezes alivia, né? Porque a mãe assim, olha aquilo, muitas vezes a criança está ali, ou mais triste, ou muito agitada, ou com muita raiva, e ela diz, meu filho está doente, então ele está doente, e parece que ela sente um certo alívio às vezes, não por mal, mas é que assim, parece que dá um lugar aquilo, ela não sabe o que fazer. E aí quando a criança recebe um diagnóstico, parece que agora eu sei o que ele tem. Né? E muitas vezes o que ele tem é muito mais complexo que isso, são coisas, às vezes até estruturais. Eu, como psicanalista, também entendo que tem estruturas que vão se formando numa relação com a realidade, que são relações diferentes, de neuroses e psicoses, que dá relações diferentes, mas a gente precisa, essas pessoas estarem dentro do contexto social, dentro da sociedade. Como a gente vai cuidar, tem que se apresentar as propostas, e o SUS tem essa clínica. Então, eu acho que a gente precisa também divulgar mais, onde estão esses CAPs, onde tem leito de saúde mental, qualquer hospital geral, se não for ali, ele vai poder encaminhar para um leito ou para algum lugar, de preferência que não sei, internação é uma última hipótese que a gente deve considerar, ou um atendimento ambulatorial, também os centros, às vezes, ambulatoriais que tem em alguns territórios, que não... No estado do Rio de Janeiro, todos os municípios têm CAPs, pode ter menos ou mais, ter um só por conta do número populacional, e nós precisamos de muito mais, né? Mas assim, onde procurar? Se a gente entra também nas páginas das prefeituras do estado, tem lá, né, onde localizar a saúde mental. É o início, pode ser que depois essa pessoa que está em sofrimento passa por um lugar desse e vai parar em outro lugar, vai fazer arte, mas a coisa saiu desse momento. Mas às vezes precisa desse cuidado mais apropriado, mais clínico, né, de uma clínica, assim como pessoas que às vezes têm mais recursos, não usa a rede pública e muitas vezes vão fazer suas terapias, análise, né? ou vão fazer outras formas terapêuticas e também se encontram ali. A gente às vezes precisa de um lugar onde a gente se encontra, e muitas vezes a gente precisa também de uma tarefa mais complexa que exige uma equipe mais especializada, mais preparada clinicamente para poder ajudar nas crises, né? Para que as pessoas não chegue a lugares errados, e aí cada vez mais também as equipes de saúde mental precisa estar sempre conversando com outros espaços de saúde, que muitas vezes as pessoas trabalham em dispositivos e que não reconhecem que é um problema de saúde mental, trabalhando, sei lá, na UPA, no hospital, chega, acha que é faniquito, acha que não sei, já fez os exames, não tem nada, mas a pessoa está dizendo que está com uma dor, a pessoa está dizendo que está em sofrimento, e muitas vezes isso não é reconhecido como sofrimento. E a gente já sabe há muito tempo, desde todos os estudos psicológicos, psicanalíticos, a gente sabe que essas dores se falam de um outro lugar, mas se sente a dor. Aquilo não é um piti, não é uma mentira, né? Tem algo ali que precisa ser ouvido. A partir do momento que a gente possa ouvir com qualidade, ter uma escuta qualificada, a gente pode fazer encaminhamentos mais responsáveis. Inclusive, isso assim, né, até que falaram também aqui, assim, às vezes é isso, praticar um esporte, né? Mas a gente não pode dizer só para uma pessoa assim, vai fazer praticar esporte para passar o seu sofrimento, né? Ou sei lá, vai se distrair, quando o sujeito não consegue se distrair, quando a pessoa não consegue se distrair. Claro que tem condições sociais que trazem agravamentos para a saúde mental, mas tem pessoas também que não têm questões sociais no sentido financeiro, mas que também têm sofrimento. Então a gente vê que isso é de uma outra ordem.
que também deprimem, né? Às vezes não é abaixo, que poderia fazer a ginástica, que poderia, sei lá o que, viajar, e está ali também envolvida, às vezes hipermedicada também, e a gente sabe que uma hipermedicação, eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas eu tenho experiência para isso, para dizer que, assim, muitas vezes toda medicação também terá seus efeitos colaterais. Então, a gente vê crianças que começam, às vezes, carreiras de hipermedicação desde muito novinha. Isso, como diz né, o pessoal da saúde mental também, isso é uma lobotomia química, porque aquilo ali pode acarretar dificuldades de aprendizagem, de outras coisas que vai resolver, ele vai ficar quietinho, mas outras coisas pode atrapalhar, principalmente numa idade que é uma idade de desenvolvimento. Bom, o nosso encontro está chegando ao fim. Se de alguma forma você se identificou com essa fala, com a nossa roda de conversa, Setembro Amarelo está terminando, mas a sua vida continua. Existe um centro de valorização da vida, que é o 188, que você pode ligar. Conte também com Empoderadas, o nosso telefone vai ficar disponibilizado ao rodapé. Então, que o Setembro Amarelo seja apenas um início de uma virada de chave, de um compromisso que a partir de hoje você possa ter com a sua própria vida, buscando redes de apoio, estabelecendo vínculos, contando com, além do nosso programa Empoderadas, com a Clínica da Família, com o CAPS da sua região. É extremamente importante a gente ressaltar sobre a relação de cuidado, a importância sim da atividade física, mas também a importância de procurar um profissional da saúde, porque em muitos casos a gente também entende que é necessário fazer o uso da medicação, então aqui é um espaço para que haja transformação, mas também informação, que você não desista de se perceber, de se relacionar consigo mesmo e de buscar ajuda. Então, se de alguma forma a nossa fala te impactou, conte conosco, busque ajuda e que seja o início de uma nova caminhada, de uma nova jornada para você que nos assiste. Então, gente, primeiro eu quero agradecer, né, o grupo das empoderadas do programa, né, que também me convidaram, porque o meu trabalho é dentro do SUS, é na saúde mental, então é muito disso que eu acabo falando, mas porque eu acho que é isso, é claro que o Setembro Amarelo ele faz esse recorte, né, sobre os extremos que as pessoas podem chegar pelo sofrimento psíquico. Mas assim, a gente está sempre tendo que falar, né, dessas coisas, porque durante toda a vida, todo o tempo, estão aparecendo, né, os sofrimentos humanos e também os novos sofrimentos que se enquadram em outras caixinhas produzidas por outras coisas que vão aparecendo pela modernidade. Eu também até citei aqui, porque eu falei da questão da tecnologia, o quanto nos isola, mas é claro que a tecnologia também trouxe inúmeros benefícios, né, ao ser humano, inclusive da nossa comunicação, poder chegar mais rápido em muitas situações, nesse sentido de informação, no sentido de troca, né, de tantas coisas que a gente precisa discutir da sociedade, no cuidado, na saúde, né, e nesse conhecimento que a gente também, as pessoas às vezes dominam determinadas coisas, mas outras elas não têm total conhecimento de que rede procurar, né? De que lugar que eu me cuido, de que lugar que eu preciso ir. Então, assim, essas conversas são super importantes e que elas cheguem também em outros momentos, né? Falando de saúde mental. Daqui a pouco é o mês das crianças, o mês, né, a questão da saúde da mulher. Então, mas a saúde mental, ela é transversal a todos esses pontos. Onde tiver sofrimento psíquico, a gente precisa estar sempre alertando, assim, identifique, se cuide, né, porque isso é tão grave quanto qualquer outra situação de saúde que a gente possa ter, né, porque pode levar a agravos também que são decorrentes exatamente dessas questões. Tá? E agradecer mais uma vez, obrigada. A gente precisa quebrar, né, esses paradigmas, o estigma da saúde mental, esses rótulos que vão se perpetuando
né, sobre a fábrica da loucura, né, e nada mais relevante trazer essa informação que a depressão, ela de fato, ela não é frescura. Esteja atento aos sinais dos seus amigos, dos seus familiares, quando ele não estiver respondendo às mensagens, quando não estiver em condições de cuidar da própria saúde, do próprio corpo, de praticar a rotina. À medida que nós nos aprofundamos em relacionamento com o outro, em capacidade de perceber, a gente consegue salvar vidas, porque o que vai salvar o outro é a escuta, é a presença. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer porque não somos profissionais. Dentro de uma organização familiar, né? Uma pessoa adoecida, ele vai adoecer todos daquela casa. Então, às vezes, estar presente, cercar o outro de cuidados também é uma forma de ajudar, de prevenir, de participar daquele adoecimento, daquele quadro de adoecimento, porque não existe uma prevenção ao suicídio sem a participação da saúde, da família, da religião. Então, nós precisamos tornar isso público e acessível. Aliás, desculpa, eu já tinha terminado, mas aproveitando que você falou, me lembrei de uma coisa bem importante que a gente não citou, essa questão do estigma. As pessoas não chegam nos lugares com sofrimento, porque muitas vezes ficam com esse medo de serem rotulados, é maluco, é maluca. E assim, o que é ser maluco, o que não é ser maluco? Assim, todos nós, enquanto humanos, se a gente tem uma subjetividade, se a gente tem um emocional, estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a esse sofrimento. E quando a gente estiver pedindo ajuda, isso não significa nada. Nem ninguém tem esse direito de nos colocar rótulos, se a gente é mais maluco ou menos maluco, porque de louco todos nós temos um pouco, então podemos chegar em qualquer situação e pedir ajuda assim como a gente tem que quebrar outros estigmas, a gente tem que quebrar esse estigma da loucura, né? A loucura é um estado às vezes momentâneo, é uma coisa momentânea, então não pode ter um estigma que a loucura você é louco para sempre. Temos nossas pequenas loucuras, grandes loucuras, e tem pessoas que têm algumas coisas que precisam ter uma intensidade de cuidado para ela não sofrer. Então, quem somos nós para julgar qualquer pessoa que está em sofrimento? É uma questão de sofrimento, gente. Sofrimento não pode ter estigma, só pode produzir acesso. A gente tem cada vez mais produzir acesso. E pegando o gancho, né, gente? É isso, não tem cara, não tem rosto, não tem fenótipo, né? Qualquer pessoa pode ser acometida por um transtorno, né? Acho que isso vai mudando muito da sua experiência de vida, né? Da sua relação com a sua experiência de vida. Então é muito importante que a gente fique atento, que a gente se perceba, que a gente se olhe, que seja possível a gente ter esse encontro com a gente mesmo que isso às vezes produza alguma angústia, né? E uma coisa que eu acho muito interessante de falar, que foi falado aqui sobre tecnologia, né, sobre esse momento atual que a gente vive, e a gente vive num momento em que se produz um tipo de comunicação, que é uma comunicação que aí entra até nesse lugar dos medicamentos e tudo, da medicalização excessiva, né, que foi falado aqui, que é uma certa demonização dos sentimentos, né? E somos humanos, sentir é algo natural para a gente vai ser atravessado pelas coisas que acontecem, pelas nossas vivências, pelas nossas histórias, pelas nossas escolhas, pelo outro, né? Pelas outras pessoas ao nosso redor, e isso vai produzir, gente, algum tipo de sentir, né? E não é porque esse sentir é um sentir que talvez chegue nesse lugar de uma tristeza, né? De um lugar de uma raiva, de um lugar diferente daquilo que nos vem como ideal, que é a felicidade, né? Essa felicidade totalmente maquiada, né? Que a gente encontra tanto em rede social, tanto na televisão, né? Em filmes, uma felicidade que nos é apresentada como algo linear, como se só aquilo existisse. E não, a vida ela é altos e baixos, né? É claro, né, gente, que existem coisas que realmente não é para acontecer, né? Ter um episódio de violência na vida não é para acontecer, coisas assim não são para acontecer, mas acontecem.
né? E por que eu estou trazendo isso? Porque é preciso que a gente sinta as nossas emoções, né? Os sentimentos, as emoções que nos acometem, elas não vêm de uma maneira por ser nossos inimigos, elas vêm porque têm alguma função, elas também querem nos dizer algo, elas também têm função de nos proteger, né? De fazer com que a gente deseje mais, que a gente alcance mais, que a gente vá atrás. Então, é muito importante, quando a gente fala de saúde mental, a gente também olhar para os sentimentos não como nossos inimigos, né? Mas para que a gente possa escutá-los de uma maneira que seja, talvez, um lugar de reduzir essas nossas angústias, né? Então, eu acho muito importante que a gente possa, de alguma maneira, no nosso tempo, que é individual, poder fazer as pazes com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Entender que nem toda tristeza é um transtorno, que nem todo momento em que a gente está passando por uma fase ali mais depressiva, de um rebaixamento ali, né? De humor, rebaixamento de energia, quer dizer que a gente tem exatamente um transtorno, né? Na dúvida, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, né? Mas é muito importante que a gente possa olhar para as nossas emoções com mais carinho, mesmo não sendo tão confortável, na maioria das vezes, algumas delas. Bom, eu queria agradecer a todas a oportunidade de estar aqui, foi muito importante essa troca, é muito importante esse tema. Queria dizer para todos que se cuidem, se olhem, se percebam, tirem um tempo, né, para vocês, para esse cuidado. Esse cuidado, é claro, né, pode ser de variadas formas, existem, né, alguns estados que é necessário esse cuidado mais profissional, essa busca, né? Então, busquem os dispositivos, busquem empoderadas, busquem o SUS. Existem outros dispositivos, né, públicos como empoderadas também. Então, busquem ajuda, busquem apoio, mas busquem também esse cuidado diário consigo mesmo, dentro das suas possibilidades, dentro do que você gosta, do que é possível para você. Obrigada.